na vida tem os bons profissionais e tem aqueles que não levam com seriedade o que fazem. Muitos querem conquistar seguidores, outros querem simplesmente ganhar fama e muitos, mesmo ganhando fama, estão aí sendo denunciados. Isso é muito sério. E aí a gente resolveu trazer a Elly Carine, tá? Que é uma dentista, especialista em harmonização facial e uma profissional que vai dizer sim pra você quando puder e vai dizer não também, tá? Porque a gente tem que trazer profissionais à altura. E hoje ela tá aqui com a gente. Recentemente, tá? Agora, esses dias, ela esteve num congresso importantíssimo em São Paulo e hoje veio bater um papo com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Bom gente. dia. Um prazerzão estar aqui. Ainda mais falando sobre esse tema, né? Que a gente trabalha tanto, todos os dias está vendo aí no consultório, que é a aplicação de toxina botulínica, e é um prazer estar aqui. Muito bom. Vamos lá, então. Gente, eu sempre falo, eu digo para as pessoas que eu não sou um baú, que eu tenho que falar, até porque eu acho muito chato quando as pessoas olham para você e que às vezes elas imaginam que você não tem nada, né? E recentemente, não está com muito tempo, eu fiz algumas aplicaçõezinhas e fui à busca dessas aplicações por questão de enxaqueca. Quem me conhece nesses 32 anos viu várias vezes a Vanusa falar sobre enxaqueca. E também fui muito entrevistada para falar sobre o assunto. Se você sentar comigo e for para a gente conversar sobre enxaqueca, eu acho que eu dou uma aula, porque eu senti na pele. E claro que primeiro Deus e segundo Ele manda os anjos. E aí eu encontrei sim uma profissional que veio e que mostrou para mim que a gente poderia sim, através das aplicações certas, poder ter uma certa forma, uma qualidade de vida relacionada ao mundo da enxaqueca. E como a Elly sabe, não é uma questão de você buscar só pela vaidade, mas principalmente porque a gente quer ter uma qualidade de vida, a gente quer ter um rosto que as pessoas olhem para você e digam, poxa, ela não mudou nada, porém, ela está se cuidando. E aí a gente trouxe a Elly para falar sobre a questão do Botox. Aí a gente vai falar do tratamento, né? E se realmente ele funciona. Eu digo que sim, para enxaqueca, mas principalmente como prevenção. E na época, acho que a gente falou sobre isso. Falou sim. Gente, sem dúvidas, a toxina botulínica, ela veio para ficar. E sim, faz toda a diferença. Ela ajuda na parte da enxaqueca, né, nessa parte funcional. Ela ajuda na parte estética também. E aí é o seguinte, quando a Vanusa fala em relação à enxaqueca dela, que foi a primeira reclamação dela quando ela foi lá no consultório, lá em 2020, eu falei para ela, Vanusa, a gente vai fazer uma tentativa, por quê? É importante também a gente falar que enxaqueca, ela é um problema multifatorial, ou seja, não tem só uma causa, né? Pode ser vários motivos, pode ser alimentação, pode ser seu próprio estilo de vida, intestino, falta de sono, enfim, são vários fatores envolvidos. E aí, onde é que o Botox entra nisso tudo? Tem muita gente que tem aquela enxaqueca tensional. A pessoa já acorda morrendo de dor de cabeça. Você tem uma noite inteira de sono, mas acorda cansada, com dor de cabeça, com aquela fadiga muscular nessa região frontal, nessa região da cabeça. E aí, quando ela me relatou, eu disse, Vanusa, a gente vai fazer o Botox. E além de dar uma melhorada nessa sua enxaqueca, a gente ainda vai melhorar também a parte estética, né? Claro, porque o Botox promove o relaxamento muscular, então com isso ele vai relaxar tanto essa musculatura que estava tensa, né? E que provocava essas dores de cabeça, quanto a musculatura que vai formando aquelas ruguinhas indesejadas. Então, é o combo perfeito. Pronto. E uma das coisas que eu percebi muito, e que ela também conversou comigo, quem me conhece sabe que eu adoro sorrir, né? Esse sorriso ele não vai embora, só se Deus quiser. Mas essa parte aqui da testa e principalmente aqui próximo aos olhos, né? A sobrancelha, é algo que tem muita gente jovem que de tanto se expressar, de tanto se comunicar, de tanto ficar tenso muitas vezes, trabalha bem essa parte de cima. E é uma das partes que eu mexia muito. E você sabe que as pessoas, elas de uma certa forma, até a própria enxaqueca, aquela dor de cabeça, aquela sensação que realmente é ruim, ela faz com que você também crie algumas linhas. E o tempo, a idade, enfim, tudo acontece. Mas o que a gente queria entender melhor relacionado ao Botox? Onde o Botox ele vai ajudar nesse tratamento e quais seriam os mitos e as verdades relacionadas a esse assunto, porque as pessoas quando ouvem alguém dizer, olha, eu
coloquei um botoxinho. Sempre tem aquele ponto negativo, que é mais colocado de forma ruim, obviamente, e tem aqueles pontos que as pessoas dizem, não, olha, mudei muita coisa, melhorou muita coisa pra mim, e a gente sabe que a gente mora num clima quente, as pessoas, elas não têm muitas vezes o costume de usar protetor solar, e a gente sabe que muitas pessoas não se hidratam. Então, eu queria que você falasse justamente sobre esses pontos do tratamento, como a gente deve fazer o antes, o durante e o depois. Ótimo. Gente, como todos os outros procedimentos, né, a gente tem que ter o cuidado antes de fazer. Primeiro tem que entender o que é que você está fazendo. Sim. Não é só chegar lá, sentar e dizer, injeta aí, seja o que for. Eu sempre gosto de explicar para os pacientes tudo que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né? Que é para poder ele até conseguir perceber melhor um resultado. Uhum. Em relação, por exemplo, a mitos e verdades, a gente escuta muito. Ah, fulano botou meio mundo de botox na boca, tá com o rosto super estranho, esquisito. Gente, em primeiro lugar, sempre que é algo que aumentou muito o volume, modificou muito o formato do rosto, não é botox, tá? Isso, aí a gente já vai levar para outro procedimento, aí já é preenchimento. O que também chega a ser um pouco injusto estigmatizar esse procedimento só pro lado ruim, né? Porque, claro, como tudo, tem a parte do exagero e tem a parte que, quando bem feita, bem executada, fica um resultado excelente, natural, que é o que a gente está buscando cada vez mais. Vocês sabem que o Brasil é um dos países que mais realiza esse tipo de procedimento. Então, cada vez mais as pessoas estão tomando conhecimento acerca disso, ainda bem. E aí está até diminuindo um pouco mais esse tipo de preconceito em relação a esses procedimentos. Mas vamos lá, qual o cuidado que você tem que ter? Ai, quero melhorar um pouco o meu rosto, quero dar uma rejuvenescida. Primeira coisa que você tem que pensar, gente, a harmonização facial não veio para fazer milagres, para transformar uma mulher de 40 anos em uma de 20. A ideia não é essa. Qual é a ideia? Como a Vanusa pontuou muito bem. A ideia aqui é você se sentir bem na idade em que você está. E aí você aparentar estar mais jovem é uma consequência disso. Entendeu? Não é, a ideia não é você ficar com cara de novinha, porque é aí que vai chegar, é aí onde mora o exagero. Então, primeiramente, você entender o que está fazendo, procurar um profissional sério, capacitado, que ela já falou sobre isso também. Não é só você chegar lá, quantas pacientes chegam, doutora, eu quero botar aqui, isso, não, eu quero botar mais, E aí é você como profissional que tem que dar aquela freada, né? Porque a paciente fica com aquilo, quanto mais eu botar, mais bonita eu vou ficar. E não é assim que funciona. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, primeira coisa, pesquisar sobre o que você está fazendo, está injetando no seu rosto, saber quem é o profissional que está fazendo aquilo, tomar cuidados durante e pós, como a Vanusa bem pontuou. Gente, Teresina, é muito quente, é um sol para cada um. Então, assim, também não adianta você só ir lá no consultório, fazer os procedimentos, mas quando chegar em casa não se dá o trabalho nem de passar um protetor solar. Porque aí o seu tratamento, infelizmente, vai de água abaixo. E é uma questão de saúde, né? Proteção solar. Sobretudo aqui em Teresina, é uma questão de saúde mesmo. Então, tem que tomar os cuidados, tem que se hidratar, tem que ter uma boa noite de sono, tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, tem que beber água, né? Tem que beber, tem que se hidratar bastante. E a partir daí, você vai só obter os melhores resultados. Além disso, fez o procedimento com o profissional, prestou atenção nos cuidados pós, porque eu falo muito para o paciente, evitar pegar sol. Eu sei que aqui em Teresina é quase impossível a gente evitar pegar sol. Então, o que a paciente pode fazer para evitar? Se ela sabe que ela vai fazer um procedimento, leva uma sombrinha, leva um guarda-chuvas, né? Guarda-sol, no caso. Passa bastante protetor solar, evita esse contato, até mesmo o carro quente, aquele mormaço. Isso também pode afetar. Então, tudo isso tem que ser conversado, porque o bom resultado, ele é a soma de todos os fatores. É você fazer tudo corretinho para você ter o melhor resultado.
né? Eli, você viaja muito, você sempre busca as melhores informações, não só dentro do país, mas também fora do país. E uma das coisas que a gente observa muito também na sua especialidade é que você está sempre tentando entender melhor como funciona essa pele, tanto em climas quentes como também em climas frios, porque você sabe que as pessoas que estão aqui no Piauí, elas viajam muito para o exterior, elas viajam muito para outros estados e a gente sabe que os climas mudam. E sempre está se especializando, colhendo e trazendo informações de fora do país e também aqui dentro. Recentemente você esteve num congresso importantíssimo quando o assunto é harmonização facial. Achei muito interessante quando você falou da diferença de botox para outros tipos de tratamentos que são feitos no rosto, porque é impressionante a infinidade de pessoas. Ah, você colocou isso no nariz, você colocou aquilo nas bochechas, você colocou aquilo no bigode chinês. Foi botox, né? E isso é muito complicado, porque quem não entende acaba falando que foi, né? Então, o que você falou foi muito importante. Aí nós vamos pontuar. O botox, aonde ele pode ser aplicado? Então, é exatamente isso. Infelizmente, no final das contas, né, tudo se resume a botox, não é assim que funciona. O botox, ele é aplicado a nível muscular. Então, onde é que a gente pode aplicar o botox? Vamos pensar. Ele é aplicado a nível muscular e ele atua promovendo um relaxamento muscular. Então, onde a gente quer esse relaxamento, geralmente, onde a gente mais aplica, é onde a gente chama de terço superior da face, que é aqui ao redor dos olhos, na testa, aqui entre as sobrancelhas, na glabela, naquela ruguinha da cara de zangado, e aqui no nariz, nessas ruguinhas. Então, aí são os locais, os pontos de, né, onde a gente mais aplica a toxina. Mas pode também ser aplicado em outras regiões, por exemplo, músculos depressores do ângulo da boca, por exemplo, aquela pessoa que tem a boquinha triste, já sempre para baixo, porque às vezes vai falando e a musculatura do ângulo da boca vai puxando para baixo. Então, tem um local estratégico que a gente pode aplicar nessa região também para evitar, né, que fique acontecendo isso, mas de fato mesmo, o local que a gente mais aplica é nessa região de terço superior. Botox na boca? Não, gente. Por quê? A boca, né, uma região, o orbicular da boca, que é ao redor, é uma região que a gente fala muito, a gente se comunica muito, a gente se alimenta. E aí, pensa comigo, eu vou querer relaxar essa região, que eu vou perder um pouco de função, não é que não possa, seja proibido, mas eu contraindico e sempre que eu falo para as minhas pacientes, eu falo, ó, pode aplicar, mas aí você não vai conseguir assoviar, você não vai conseguir sugar um canudo, porque você vai ficar limitada a fazer esse movimento, você não vai ter força muscular suficiente, uma vez que você aplicou toxina botulínica na região, você não vai conseguir ter força para assoprar. Então, assim, será que vale a pena? Na minha opinião, a partir do momento em que essa aplicação começa a invadir a funcionalidade, já não faz sentido, né? A estética, ela tem que andar ali lado a lado com a função. Quando ela começa a invadir, já não faz muito sentido. E Eli, interessante tudo isso que você está falando, e essa era uma das minhas grandes dicas para quem assiste o Bom Dia, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que quanto mais você fica bem, né, e quanto menos você muda, melhor é. Porque, sinceramente, eu acho que não existe coisa pior na vida do que a pessoa olhar pra você e você está tão diferente. Esquisita. Nem parece aquela pessoa. Tá tão esquisita. Não. Nossa, você tá tão bem, você parece que está mais saudável, parece que está melhor. Menino, o tempo tá passando pra você, mas você não muda as feições. Isso é que é legal. E é importante falar sobre isso, porque isso é qualidade de vida. A gente tem falado muito, Eli, de saúde mental dentro do Bom Dia. E nós prezamos muito pela qualidade de saúde mental das pessoas. Quando você faz um procedimento, que esse procedimento vai mal, obviamente você fica mal. E você não quer ficar assim. Você quer ter dias melhores e não com problemas. Quais seriam as dicas que você trouxe, na verdade, desse local que você foi, que de uma certa forma vai ajudar a mulher piauiense? Pronto, então tocamos no ponto-chave. Gente, lá foi falado duas coisinhas muito importantes. Primeiro, que para você obter uma boa harmonização, né, com naturalidade, em primeiro lugar,
associação de técnicas, ou seja, não é um só procedimento. Hoje, por exemplo, a gente está focando bastante na toxina botulínica. A gente sabe que a harmonização vai muito além disso, são muitos procedimentos envolvidos. Então, a associação de técnicas é que vai levar a um melhor resultado. E outra coisinha também muito importante, gente, saúde mental. Quando você não está bem consigo mesma, quando você não está com sua saúde mental em dias, é difícil até você perceber um benefício de um botox, é difícil você ver que melhorou alguma coisa na sua pele, é muito complicado. Então, assim, eu costumo dizer, é muito interessante a gente que trabalha, né, com estética, com autoestima, porque às vezes a paciente vai na primeira consulta e ela é uma pessoa, aí chega triste e tudo mais, a gente começa fazendo os procedimentos, com 15 dias quando ela retorna, vem fazer o retorno do botox, é outra pessoa. Já pintou o cabelo, já foi ao salão, já chega mais arrumada. E essa é a intenção, né? Exatamente, ou seja, uma viradinha de chave de nada, um botox fez com que ela se cuidasse muito mais e observasse vários outros pontos da vida dela. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Então, essa parte da saúde mental, sem dúvidas, acho que em relação a tudo hoje em dia, né? Verdade. A gente tem que analisar bastante, né? Então, tem que estar com a saúde mental em dias, façam terapia, estejam bem, porque não vai ser um botox que vai lhe deixar super bem. Porém, esse botoxinho pode ser a viradinha de chave que você precisava para você melhorar muito mais sua autoestima. E aí a gente vai falar sobre o antes, como a pessoa tem que ir, por exemplo, tá fazendo algum procedimento, tá fazendo hidratação, tá fazendo os cuidados de mudança de cuidados com a pele, né? A gente precisa saber quem pode e quem não pode fazer o botox, a partir de que idade a pessoa pode fazer o botox, porque tem a questão da prevenção, né? Sim. Então, gente, inclusive, tanto tem a questão da prevenção, como o ideal é que a gente faça essa aplicação de botox de forma preventiva. Ou seja, não esperar a ruguinha marcar para você começar a aplicar. O ideal é que antes mesmo de marcar, você já aplique para nem ficarem aquelas rugas mais marcadinhas. Então, em relação à idade, não existe uma idade ideal, tá? É claro que o bom senso tem que andar ali lado a lado e é por isso que o profissional tem que ter consciência disso. Por exemplo, eu tenho um paciente de 20 anos de idade que já aplica botox e que tem um rosto bem, já cheio de rugas, uma paciente ex-bariátrica, por exemplo. Então, assim, mas 20 anos, sim, gente, mas cada pessoa tem sua particularidade. A paciente já fez bariátrica, por exemplo, então tem uma força, é mais hipercinético o rosto, realmente tem uma força muscular maior, marca mais. Então, assim, em relação à idade, vai mais do bom senso do profissional, né? Também tem muita meninazinha que chega lá com 18, 19 anos e digo, não, calma, não tá na hora ainda, vá se cuidar de outras formas, depois você vem aqui pra mim, porque tá muito novinha ainda, não tem necessidade. Então, em relação à idade, não tem uma idade ideal, realmente vai do bom senso. Em relação a contraindicações, eu sempre gosto de falar, por exemplo, doenças autoimunes que estejam em fase aguda, não é indicado. Eu tenho sim pacientes que, por exemplo, convivem com lúpus, mas que fazem tudo bem porque o médico permite, então tá tudo certo. Nesse caso, eu sempre tenho contato com o médico da paciente que está acompanhando e aí, né, essa via de mão dupla. O médico permite, a gente faz, acaba melhorando ainda mais a autoestima da paciente e a gente sabe que isso em um tratamento, né, é fundamental. Então, tem esse detalhe também, né, de doença autoimune. Por exemplo, também as gravidinhas, não é indicado, né? Inclusive, o meu também está pedindo socorro, mas não posso. Não, gente, esse rostinho não. Ela tá super gestante, né? Já está com 6 meses. Sim. E ela não faz. E ela não vai indicar para você. Outra coisa, quem tem diabetes e pessoas que estejam com algum tipo de doença, além dessa que você falou, outro tipo de doença crônica, que não seria interessante. Olha, em caso de paciente com diabetes, não tem problema nenhum, sobretudo se for controlado. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, paciente também hipertenso, mais controlado, tranquilo, diabético mais controlado,
tranquilo. Tem que ter cuidado com o paciente que tem alguns tipos de alergias, por exemplo, a albumina, né, a proteína do ovo. Aí o paciente já tem que informar aquilo ali na primeira consulta para a gente já procurar um outro tipo de toxina que não tem a albumina na composição. Tudo isso é conversado. Agora, contraindicado mesmo, não é, tá? Pode ficar tranquila. Em relação também às gravidinhas, eu sempre recebo essa pergunta, né, no Instagram. Não é que vai fazer mal para a mãe ou para o bebê. Porém, principalmente na gravidez, a gente trabalha da seguinte forma. Tem certeza de que vai trazer benefícios? Ou tem certeza de que não traga malefícios? Se não tiver essa certeza, não faça. E é essa certeza que a gente não tem. Então, aí tem paciente que fala, doutora, mas não tem nadinha, eu li, não tem dizendo nada contra o bebê, contra a mãe. Mas quem é que vai arriscar? É a mãe que vai arriscar. Eu aquele momento é tão teu e do bebê que vale a pena você... Não se preocupa, deixa para depois. A beleza vai estar em outros lugares. Verdade. Vamos falar, muita gente diz assim, se você colocar Botox, ele vai congelar a tua cara, o teu rosto, e também relacionado ao cuidado depois que você faz a aplicação. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Tem gente que adora estar o tempo todo ali passando cremes no rosto, massageando. Eu queria que você falasse sobre isso também. Ótimo. Então, gente, primeiro em relação a ficar com o rosto congelado, paralisado. Infelizmente, antigamente, muitos anos atrás, 30, 20 anos atrás, quando começaram esses procedimentos aí no mercado, realmente tinha muita gente que ficava com o rosto descaracterizado, né? Muito paralisado e tudo mais. Mas aí eu volto para a história, a culpa sempre é do coitado do Botox e não necessariamente era Botox. Às vezes tinha fios que ficava com o rosto repuxado, mas a culpa sempre recaía no Botox. E aí, hoje em dia, gente, com as técnicas novas, locais de aplicação, pode ter certeza que a gente consegue alcançar um resultado mais natural possível. Como a Vanusa bem disse, a pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, mas você tá mais bonita, o que é que você tá fazendo? Parece que o tempo não passa pra você e não aquela coisa, meu Deus, mas fulano tá esquisita. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar cada vez melhor. E aí, em relação aos cuidados pós, eu sempre comento com os pacientes, já comentei sobre o sol, né, para evitar. E essa parte de ficar esfregando o rosto é muito importante, porque ele é um produto que a gente aplica na musculatura onde a gente quer que ele haja. Então, assim, não é interessante a gente aplicar e a paciente ficar movimentando demais o rosto. Sabe que hoje em dia, assim que eu comecei a aplicar, há 6 anos atrás, eu chegava a comentar com os pacientes, olha, não mexa a cabeça, fica com o rosto congelado, paralisado durante as próximas 4 horas. Hoje em dia até já mudou um pouco mais isso, para você ver, né? Não precisa mais ter esse super mega cuidado. Você pode sair do consultório e já pode trabalhar tranquilamente. Porém, né, cuidado sempre. Evitar sol, procurar não ficar esfregando demais o rosto para que não haja risco de deslocamento do produto, para que ele fique realmente onde a gente aplicou, que é onde a gente quer que ele atue. E no mais, gente, por exemplo, treinar, que antigamente não podia de forma alguma. Hoje em dia eu já deixo a paciente treinar no mesmo dia. Hoje em dia tá tão interessante essa coisa de vida fitness que a paciente já entra no consultório dizendo, vou poder treinar. Quantos dias sem treinar? Calma, vai dar tudo certo. Dependendo do procedimento, você vai poder treinar hoje. Pode não ser agora, mas mais tarde você vai treinar. Muito bom. E a questão da hidratação, beber muita água, né? Gente, muita água, não tem jeito. Aí a paciente quer comprar o hidratante facial mais caro que existe, aí faz o Skin Booster, por exemplo, que é uma hidratação injetável à base de ácido hialurônico, feita no consultório, faz Skin Booster, todas as sessões, compra um hidratante facial super indicado, maravilhoso, e aí não bebe água. Tão simples, mas não bebe água, aí não fez nada. Né? Então, tem que se hidratar, alimentação balanceada. Gente, é todo esse conjunto que vai te permitir ter uma pele saudável, uma pele bonita, uma pele que vai ficar bonita tanto sem maquiagem quanto com maquiagem, porque quando a pele não tá bacana, maquiagem também não dá jeito não. Assim como Botox não dá jeito, maquiagem também não dá jeito não. Então, bora cuidar dessa pele. E olha só, o tempo para voltar.
você fez a aplicação, aí você vai voltar para colocar a aplicação de novo. É de quanto em quanto tempo? Gente, é muito relativo também, porque hoje em dia a gente percebe, eu gosto muito de falar de 3 a 5 meses, tá? Para estar retornando. Porque pensa comigo, não faz muito sentido você fazer um tratamento que você perca o tratamento inteiro para depois começar do zero sempre. O que é interessante hoje em dia, que também foi muito bem falado no Congresso? Manutenção de procedimento. Então, não espere o ano inteiro para você fazer novamente, que aí você fica perdendo resultado fazendo de novo, do zero. Perdendo resultado fazendo do zero. Então, assim, 4, 5 meses, retorne para profissional, veja se está havendo necessidade de algum retoque, de reaplicar o Botox, porque realmente não vai passar muito disso, não. Tem aí produtos para entrarem já no mercado brasileiro, né, que estão prometendo uma durabilidade bem maior, mas por enquanto, sonho, certo, né? Eli, gostei muito de conversar com você. Algo a gente pode dizer, realmente a melhora da enxaqueca é assim impressionante. Você melhora mesmo, é uma doença crônica e a gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo. Ajuda bastante. A gente está falando de uma ajuda, de um apoio. Isso tem dado certo. E agradecer por todas as dicas, tá? E eu queria que você falasse o Instagram para as pessoas entrarem em contato. Muito obrigada pelo convite. Amo falar sobre isso, né? Meu mundo. Se deixar, eu passo o dia todinho aqui falando. Meu Instagram é @lkarine Hoff, né? H-O-F, de harmonização orofacial. Então tá lá, diariamente eu tô postando dicas, posto um pouquinho do meu dia a dia também. Lá tem um pouco de tudo, mas tem muita harmonização. Obrigada, tá? Obrigada a você. Tudo de bom pra você. Como é bom a gente poder falar desses assuntos tão importantes e tão necessários.